Deus. Oh glória, tudo aquilo que coloca algemas nas nossas mãos, tudo aquilo que engessa a nossa vida, isso não vem de Deus. Por quê? Porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Na presença do Senhor, a Bíblia diz, ali há liberdade. Não há lugar para tristeza, não há lugar para inconstância, não há lugar para medo. O verdadeiro amor lança fora todas as aflições, as ansiedades, e nós então nos tornamos livres de todos os fardos, de tudo aquilo que pesa, de tudo aquilo que torna esse momento complexo. Nós queremos nos libertar disso, e eu creio, meus irmãos, que Deus está querendo nos libertar disso também. Eu creio que Deus está querendo fazer a gente mudar a nossa ótica sobre adoração, sobre culto, sobre igreja. É na simplicidade de uma criança, aleluia. É na simplicidade. Eu preciso pregar, gente, me ajuda aí. Eu preciso pregar a palavra. Deus está levando, sabe? O Espírito está conduzindo. Meu Deus, isso é bom demais. É na simplicidade de uma criança que o reino de Deus habita. Oh, glória. Ah, Jesus. É na simplicidade de uma criança. Por isso que o reino de Deus pertence aos pequeninos. Sabe, irmãos, a gente está querendo ser grande demais. A gente está querendo ser grande demais. A gente está crescendo demais. Deus está arrancando os patamares. Deus está arrancando tudo aquilo que nos coloca para cima. Oh, glória. Deus quer que a gente seja criança, irmãos. É na simplicidade de uma criança que o reino de Deus habita. Aleluia. Aleluia. Eu preciso pregar. Eu preciso liberar essa palavra que tá. Mas tem tudo a ver, né, irmãos? O Espírito Santo, ele faz assim. Tem tudo a ver com profundidade, tem tudo a ver com produtividade. Falar de criança. Criança é fruto de amor. Criança é fruto de uma relação. Criança, sabe, é multiplicação. Mas ao mesmo tempo é profundidade, é simplicidade. Olhe para os seus filhos, tá? Sobretudo se eles forem pequenos. Hoje à tarde, como muitas vezes eu faço na minha vida, hoje à tarde eu fiquei olhando, fiquei na rede deitado, olhando meu filho brincar, né? Se você me segue no Instagram, dá uma olhadinha nos meus stories lá, você vai ver, às vezes eu fico parado, eu fico, sabe, admirando a maneira como ele se comporta, né? Diante de uma pandemia que nós estamos vivendo. O que isso é no coração de uma criança? Isso não para uma criança. A criança continua vivendo a sua vida normalmente, porque para elas, se eles estão na presença dos pais, para eles já têm tudo que eles precisam. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Não se desespere, irmão. Não se desespere. Se você tem a presença do Pai com você, você já tem tudo que você precisa. Aleluia, aleluia. O que acontece neste mundo, as circunstâncias deste mundo não vão te parar, e eu declaro isso no nome de Jesus. Olha, profeticamente, olha a minha mão imposta aqui sobre a sua vida. Eu declaro que você não vai parar por causa das circunstâncias deste mundo. Em nome de Jesus. E só aqueles que recebem dizem amém. Digam amém aí nos comentários e vão pregar, né, irmãos? Tem que pregar, tem jeito não. Oh, glória. Ah, glória. Vou pregar sobre isso no próximo culto, irmãos. Eu não vou prometer não, pode ser que mude, né? Glória a Deus. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado pelo seu amor para conosco. Feche os seus olhos aí, já peço ao Espírito Santo para continuar falando com você, para ministrar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Comece a pedir ao Espírito Santo, fala comigo. Fala com a minha família, ministra o meu coração, Senhor. Eu preciso entender a palavra que o Senhor tem reservada para mim nesta noite. Amém, amém, aleluia. Hashtag de hoje é um pouco grande, mas eu queria que você fizesse o esforço para digitar aí, hashtag produtividade. Vamos fazer o seguinte? Coloca só essa primeira parte aí, hashtag produtividade. E depois a gente vai botar a hashtag profundidade. Hoje a hashtag é dupla. Então primeiro nós vamos falar sobre produtividade
e depois nós vamos falar sobre profundidade. Ambas caminham juntas e não há como separar isso, tá? Então vamos lá? Produtividade. Começa a colocar a hashtag aí. Quando a gente fala de produtividade, só me dá um retorno se o instrumental está muito alto ou se está dando para ouvir legal, se está ok. Eu vou esperar vocês falarem para eu continuar, tá bom? Já pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia. Deixa eu só ligar o ventilador aqui rapidinho. Dá só um tempinho, rapidinho. O negócio tá calor aqui, irmãos. Tá calor aí também? Aqui o negócio esquentou, hein? Obrigado pelo retorno, gente. Produtividade. Vamos falar sobre isso. Quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de multiplicação, sobre expansão. A gente está falando também sobre alargamento de fronteiras, né? Quando a gente fala de produtividade, a gente fala de crescimento. Mas não adianta a gente falar só sobre crescimento, só sobre produtividade, né? E eu creio que em nome de Jesus virá um tempo de crescimento sobre nós. Você crê nisso também? Eu creio, meus irmãos. E eu tenho orado para isso. Eu não sei se dá para fazer isso, mas olha o que tem aqui do meu lado, olha. Desculpa, ó. Sabe o que está escrito nessa folha? Nessa folha está escrito alguns motivos de oração. E eu tenho clamado ao Senhor. E uma das coisas, queridos, que eu tenho clamado ao Senhor é para que Ele nos leve a um tempo de expansão, para que Ele nos leve a um tempo de produtividade. O nosso slogan esse ano é: estamos grávidos de uma visão. E que visão é essa? É tempo de gerar, é tempo de produzir, é tempo de reproduzir. Eu não estou lembrando muito bem o texto, mas deixa eu acho que é Mateus 16, que é o texto que depois eu dou uma procurada aqui, para a gente não perder o raciocínio. Mas eu tenho pedido ao Senhor um tempo de reprodução espiritual nas nossas vidas. Pastor, é importante um crescimento espiritual? É óbvio que é. Mas tão importante quanto o crescimento espiritual é o crescimento numérico. Por quê? É papel da igreja a multiplicação de discípulos, o pregar o evangelho, o ganhar almas, muito mais do que almas, ganhar vidas para Jesus. E não achar que o batistério é o fim, mas não, ali é o início, tá? O batismo, acho que um dos maiores erros. Ontem eu estava fazendo uma live com um casal de missionários que está lá em Moçambique, e nós conversamos sobre isso em determinado momento, sobre uma errada interpretação que a gente tem. Talvez a gente acha que o batismo é o troféu, o batismo é o fim da jornada, né, daqueles que estão cuidando, mas não, na verdade o batismo ele é o início, porque a Bíblia fala que nós temos que pregar o evangelho, ganhar pessoas para Jesus, manifestar o amor dele sobre a vida de outras pessoas. Lembra da pregação de domingo à noite? Levar a glória sobre os nossos ombros para o lugar onde essa glória não está, para vidas que ainda não têm essa glória presente em si, mas é nosso papel também. O texto continua dizendo: ensinar, discipular, cuidar uns dos outros, irmãos. E isso é algo que precisa acontecer permanentemente. Enquanto nós estivermos aqui, a gente precisa cuidar, amar, se doar em prol do outro. Isso é reino de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho que precisa ser pregado. Então o batismo ele não é o pódio, ele é uma vitória, mas ele ainda não é o pódio. Onde é o pódio, pastor? O pódio é o céu, irmãos. E só na glória, tá? Só na glória nós vamos descansar. Enquanto nós estivermos aqui, a Bíblia fala: os campos já estão brancos para a colheita. Tem gente que está esperando ainda os campos ficarem a ponto de serem colhidos, mas na verdade Jesus vem dizer: olha, eu vos digo, os campos já estão brancos para a colheita. O que falta são trabalhadores na seara. E nós precisamos produzir, irmãos. Mas ao mesmo tempo que nós precisamos produzir, nós precisamos nos preocupar. Ou seja, eu anotei aqui assim, ó, não adianta vivermos um tempo de crescimento em expansão se não vivermos concomitantemente
juntamente, simultaneamente, um tempo de fortalecimento. Recebe essa palavra no teu espírito. Então, são duas coisas que precisam caminhar juntos quando a gente fala de reino de Deus e quando a gente fala de evangelho. Nós precisamos crescer numericamente, nós precisamos multiplicar os discípulos, mas ao mesmo tempo, juntamente, concomitantemente, nós precisamos fortalecer, embasar, estruturar essas vidas. Ou seja, nós precisamos cuidar das raízes que seguram essas vidas. Por que nós estamos vivendo hoje um tempo de inconstância espiritual, né? Talvez, se você olhar nas estatísticas, o número de evangélicos no país cresceu, né, absurdamente. Glória a Deus por isso. O evangelho está sendo pregado, né, através da mídia, da tecnologia. Nós tivemos um evento alguns dias atrás chamado Descend, um envio, que é um trabalho para despertamento, para missões, e ao mesmo tempo foi um trabalho evangelístico, onde milhares de pessoas entregaram a sua vida a Jesus. Mas isso não nos isenta como igreja de cuidar, sabe, pegar, assim como um agricultor caprichoso, arar, cuidar das raízes, abrir ali espaço em volta das raízes para que a água venha e a raiz absorva os nutrientes necessários. Esse é o papel da igreja, e isso se chama discipulado. Ide por todo o mundo, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a eles tudo o que eu já vos tenho dito. Aleluia! E ainda vem uma promessa abençoada, dizendo que Ele estaria conosco, que nós não estaríamos sozinhos nessa lida. Ou seja, só estamos vivendo, de fato, um avivamento. Quantos aqui desejam viver um avivamento do Senhor nesse tempo aí? Digam amém. Diga assim, amém. Digita aí. Ou sobe o coraçãozinho. Eu vou estar entendendo que você vai estar dizendo amém. Vamos fazer assim? Né? Para você não precisar digitar toda hora. Quantos aqui concordam comigo que a igreja de Jesus está num tempo, né, específico, que precisa de um avivamento? Joga o coraçãozinho para cima aí. É só apertar várias vezes no coraçãozinho aí. Amém. Eu também acho, irmãos. Eu acho que a igreja está começando, uma igreja que tem os olhos espirituais abertos, ela está começando a entender que precisa haver um avivamento verdadeiro em nós. Só que a gente só vai estar vivendo, de fato, um avivamento da parte de Deus, e esse sim é um avivamento verdadeiro, é um avivamento, né, genuíno. Nós só estaremos vivendo esse avivamento da parte de Deus se a nossa busca por esse avivamento estiver posta nesses dois princípios, estiver posta sobre esses dois princípios, né? Que princípio é esse? A produtividade, ou seja, a multiplicação de discípulos, mas concomitantemente a profundidade, o fortalecimento da estrutura desses discípulos, o discipulado, o cuidado. E onde isso acontece, pastor? Isso não acontece, meus irmãos, numa classe de EBD. Isso não, vou mudar meu discurso, né? Isso não acontece somente numa classe de EBD. Vou mudar de novo para que você entenda melhor. Uma classe de EBD apenas não é o bastante para fortalecimento de raízes, para discipulado. Mas, pastor, onde então que a gente pode encontrar esse lugar onde a gente pode fortalecer, né, as raízes dessas pessoas que estão chegando para Jesus? Esse lugar é um lugar chamado relacionamento. Aleluia. A EBD, a Escola Bíblica Dominical ou Discipuladora, como você preferir, ela está dentro desse pacote, mas só ela não é suficiente, porque uma vez na semana essa pessoa está ali, e as outras vezes? Sabe onde essas pessoas estão? Essas pessoas estão na rua, essas pessoas estão em frente à sua casa, essas pessoas são seus vizinhos e estão em casa. E aí o que a igreja faz? A igreja cruza os seus braços 6 dias na semana,
espera no sétimo gerar alguma coisa na vida de alguém. Irmãos, esse é o avivamento que o Senhor quer trazer para nós, um avivamento que faz a gente viver um tempo produtivo, mas ao mesmo tempo nos leva a viver e a transferir para outras pessoas uma profundidade em Deus. Aleluia, amém. Essa é a introdução que Deus colocou no meu coração. E agora nós vamos para o texto bíblico. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. Oséias, capítulo 14. Antes de ontem eu terminei a leitura do livro de Oséias. Eu quero dizer para os irmãos que nós não estamos parados na nossa leitura bíblica. Nós lemos o livro de Romanos inteiro, lemos o Evangelho de João inteiro. E agora a proposta é que nesse mês você escolha um livro de acordo com o que o Espírito Santo ministrar no seu coração e que você comece a estudar esse livro. E aí você faz o seu tempo. Aleluia, Naliel, aleluia. Isso, meu irmão, ô glória, vida na vida, relacionamento discipulador. Esse é um dos princípios, que precisa, estar sob nós, estruturando as nossas vidas, estruturando a nossa missão nessa terra. Vida na vida, relacionamento. A vida na vida, esse relacionamento discipulador, é a maneira em que Deus escolheu para que nós fortalecêssemos uns aos outros. Se você olhar para a igreja primitiva, lá de Atos 1, 2, Atos 5, você vai ver ali que elas não só se reuniam no templo, mas elas também se reuniam nas casas. Olha o que Deus está fazendo conosco. Deus está nos levando, nos fazendo retornar a esse princípio, irmãos. Deixa eu pegar só um livro que eu estou lendo aqui, para que os irmãos vejam. Olha que lindo. Olha o que eu estou lendo. De volta aos princípios. Está invertido, tá? E olha, eu achei lindo esse slogan. Olha, um retorno para onde? Para a palavra, irmãos. É um retorno para a palavra. Esse livro aqui, quem escreveu foi o pastor Fabrício Freitas. Ele é da Igreja Batista Hope, se eu não me engano. Hope significa esperança. Então, irmãos, Oséias, capítulo 14. Antes da gente ler o texto, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o contexto do livro do profeta Oséias. Oséias é considerado um dos profetas menores, um profeta que foi mais direto ao ponto, por isso que ele é chamado de profeta menor, não porque esses profetas, Oséias, Obadias, Joel, Amós, Naum, Ageu, são livros menores e mais diretos ao ponto, não são tão complexos na sua obra literária, por isso que eles são chamados de profetas menores, mas a importância e o peso da palavra é o mesmo. Dá licença, só para tomar mais um pouquinho de água, minha garganta está muito seca, tá bom? E qual é o contexto do profeta Oséias? O profeta Oséias, ele foi levantado pelo Senhor num período muito difícil na história do Reino do Norte, que é o povo de Israel, Reino do Norte é Israel, Reino do Sul é Judá. Da onde que Jesus veio? Do Reino do Sul. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas Oséias é levantado para profetizar o Reino do Norte, o povo de Israel. E o povo de Israel estava vivendo um tempo muito difícil de desobediência, mas acima de tudo um tempo de idolatria. Eles levantavam postes ídolos e eles se curvavam diante daqueles ídolos de madeira, de pedra, e eles adoravam aqueles deuses. Então o Senhor levanta um profeta, que profeta é esse? Chamado Oséias. E eu acho muito interessante, eu não sei se essa é a palavra correta que eu poderia ser usado, mas assim, é muito curioso a maneira em que Deus faz com que Oséias viva aquele tempo. Por quê? Porque se você olhar nos primeiros capítulos de Oséias, você vai ver que ele se casa com uma mulher, o nome da mulher é Gomer, e essa mulher traía ele. Essa mulher se prostituía e deitava com vários homens, e teve filhos que foram frutos dessa traição. E Deus permite que isso aconteça na vida do profeta para que ele não só pregasse, mas que ele vivesse na sua própria vida a profecia.
para que ele entendesse no seu próprio corpo, nas suas próprias emoções, sobre o que ele iria falar. E Oséias, ele usa o tempo todo, né, inspirado pelo Espírito, a gente sabe disso, que toda a Bíblia, 2 Timóteo 3,16, toda a Bíblia é divinamente inspirada. Então o Espírito Santo usa o próprio cotidiano de Oséias, a própria vida de Oséias, para falar, né? E ele fala com muita propriedade. Por quê? Porque ele vai falar ao povo de Israel, ao reino do norte, sobre algo que ele estava vivendo na sua própria vida. E eu percebo o porquê e o para quê, principalmente, que Deus permite que aquilo aconteça com Oséias. Porque Deus queria que Oséias sentisse no seu corpo a dor que ele sentia por ver o povo traindo a ele. Por ver o povo, né, a noiva, a sua igreja amada, o seu povo amado, traindo a Deus, se prostituindo com outros ídolos, se curvando e adorando outros ídolos. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, com nada. A glória de Deus é só para ele. Aleluia! E ele levanta Oséias com esse sentimento que ele sentia no próprio corpo. E com esse, você imagina aquele homem pregando, né? Tem gente que fala que eu sou eloquente para pregar, mas eu imagino a eloquência de Oséias vivendo aquela dor. Eu imagino Oséias profetizando para aquele povo e chorando, e aquilo doía, porque quando ele falava do povo, o Senhor lembrava no seu coração sobre a mulher dele, sobre Gomer, que traía sua confiança e que produzia, meu Deus, e que produzia frutos de desobediência e de idolatria. Uma reprodução que está fora do coração de Deus, que está fora do contexto do reino de Deus. Uma produtividade totalmente contrário àquilo que Deus queria que eles vivessem. Meu Deus, aleluia. E ele começa a falar àquele povo, dizendo: olha, virá um juízo, virá um cativeiro, a Assíria está vindo aí, vai levar vocês vão ser presos e vocês precisam se arrepender. O juízo virá e vocês precisam se arrepender. E todos os capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 13, é Oséias se levantando e avisando e chamando a atenção. Nós lemos um texto de Oséias 6, quando ele diz para aquele povo que eles precisam conhecer a Deus. Para aquele povo, o nosso Deus ainda era um Deus desconhecido. Você lembra de Paulo em Atenas, quando ele estrategicamente chega, o povo idolatrando aquele monte de deuses, e ele vê ali, né, uma imagem escrito assim, ao Deus desconhecido, e ele diz assim: olha, o Deus que eu vim pregar para vocês aqui hoje é um Deus desconhecido, é um Deus que vocês ainda não conhecem. E Paulo começa a falar, e aquele povo fica maravilhado pela inteligência, pela eloquência de Paulo. Eu imagino o povo de Israel ouvindo o que Oséias estava dizendo, e talvez muitos, né, ficando abatidos e realmente entendendo que eles precisavam mudar, mas não tomavam uma atitude de mudança. E no capítulo 14, que é o penúltimo capítulo de Oséias, nós vamos ver, a partir do verso 1, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Aliás, é o último capítulo, perdão. A partir do verso 1, Oséias, então, inspirado pelo Espírito, libera uma palavra de arrependimento sobre aquele povo, conclamando aquele povo, chamando aquele povo para um arrependimento. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, tá? A hashtag de hoje é produtividade, e depois nós vamos falar sobre profundidade. Ele diz assim: volta, ó Israel, volta, ou seja, se arrependa, volta para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos,
os sacrifícios dos nossos lábios. Oh, aleluia, muito mais do que bens, muito mais do que novilhos, o Senhor quer sacrifício de louvor, que saia dos seus lábios, do seu coração. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. E olha a promessa do Senhor: curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo, não por causa de vocês, mas por causa de mim mesmo, os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Agora eu quero que você aguce os seus ouvidos, abra o seu coração para o versículo 5 em diante, principalmente, e ele diz assim: serei para Israel como um orvalho, aleluia, e florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, aleluia, serão vivificados. Meu Deus, olha o avivamento. Vivificados como cereal e florescerão como a vide, aleluia. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, Efraim é um dos povos principais do Reino do Norte. Então quando ele fala ó Efraim, ele está dizendo de novo ó Israel. É uma ressignificação das 10 tribos de Israel. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu não tenho nada a ver com esses ídolos que vocês estão adorando. Eu te ouvirei, ou seja, eles não te ouvem. Eu te ouvirei, eu cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, e de mim procede o teu fruto. Ou seja, só por causa de mim, só através de mim você pode frutificar. Quem é sábio, e aí vem um apelo final do profeta: quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Aleluia, que palavra poderosa, irmãos. Eu quero orar diante dessa palavra. Senhor, fala conosco, continua falando conosco por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque aí a hashtag produtividade. Produtividade. Perceba a realidade dessa mulher que gerava frutos, que produzia, só que não eram frutos de obediência, eram frutos de desobediência. Não eram frutos que honravam ao Senhor, muito pelo contrário, eram frutos que desonravam ao Senhor. Mas Deus nos chama a um tempo de obediência. Deus está chamando a igreja nesse tempo de pandemia, e Ele está dizendo: que tenho eu com os ídolos? Que tenho eu com os pastores que dão os anéis para os membros beijarem? Que tenho eu com os líderes que se aproveitam da ignorância do povo para extorquir o povo? Que tenho eu com os pop stars gospel? Meu Deus, Deus está tratando a igreja, e é isso que Ele está dizendo. O que tenho eu com os líderes que vocês mesmos têm levantado? O que eu tenho a ver com isso? E a palavra do Senhor para nós, irmãos, como igreja, para esse tempo, para a nossa contemporaneidade, é o seguinte: eu não tenho nada a ver com esse culto hedonista que vocês estão pregando. Um culto que adora o corpo, que roda em torno da satisfação humana, da satisfação da carne, da concupiscência da carne. Eu não tenho nada a ver com esses ídolos que vocês mesmos têm levantado, esses ídolos que vocês pagam 50 mil reais para cantar na igreja de vocês, esses ídolos que cobram para abençoar vidas. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem alimentou isso foram vocês, quem levantaram esses postes ídolos foram vocês. Mas eu quero dizer algo sobre a vida de vocês: é tempo de arrependimento, é tempo de mudança de rota, é tempo de andar pelo caminho, porque o caminho do Senhor, a palavra diz, são caminhos retos. Os justos andam por esse caminho. Os justos, a igreja do Senhor que está acordada, a igreja do Senhor que tem maturidade espiritual, anda nesses caminhos retos.
Eu não tenho nada a ver com esses ídolos que vocês levantaram. E obviamente, eu também não tenho nada a ver com os frutos que vocês estão produzindo através desses ídolos. Eu não tenho nada a ver com os frutos que estão sendo gerados através desse relacionamento seu com estes ídolos. Por quê? Porque essa é a geração de Gomer. Ah, Jesus. Nós falamos sobre a geração de Uzá domingo passado, né? Uzá, uma geração que está no caminho, mas que está perto da glória, mas que não se compromete com essa glória. E talvez hoje nós estamos falando sobre essa geração de Gomer, que cultiva uma idolatria, que se relaciona com um ídolo e produz frutos através daquele ídolo, mas Deus não tem nada a ver com essa produção. Deus não tem nada a ver com essa reprodução. E Deus está nos levando nesta noite para que a gente olhe para dentro e para que a gente analise que tipo de igreja, que tipo de noiva nós estamos sendo. Nós estamos sendo Gomer, uma igreja que vive em prol de si e dos seus desejos, uma igreja que está atrás de prazeres momentâneos, né? Quando nós falamos de prostituição, nós estamos falando sobre prazeres momentâneos da carne que precisam ser supridos. Só que reino de Deus, irmãos, não tem a ver com nada momentâneo. Tudo que vem de Deus é eterno. Aleluia! Se você quer satisfazer o seu prazer momentâneo, meu irmão, você pode procurar em qualquer coisa, menos em Deus, porque tudo que Deus tem para você é eterno. Você quer satisfazer o seu prazer momentaneamente, você vai lá para o seu copo de cachaça, você vai lá para o seu vício, você vai lá ver a pornografia e esse monte de coisa que o inferno nos oferece hoje. Mas se você quer viver propósitos eternos, se você quer ter sobre a sua vida marcas eternas, que mudam verdadeiramente, que traz um avivamento sobre a sua vida, as áreas mortas da sua vida, aí sim, Deus é a fonte disso. Ele é a fonte de água viva que gera vida. Ele é a fonte de água viva que mata a sede não por um instante, mas eternamente. Ele é o pão da vida que mata a fome não por um instante, mas eternamente. Aleluia! Ele morre e Ele é o cordeiro que está sobre a nossa mesa, que a gente se alimenta, não para que a gente tenha uma vida momentânea, mas para que a gente tenha uma vida eterna, uma liberdade eterna. E é sobre isso, é sobre essa produtividade que primeiro precisa acontecer em nós. E depois que isso acontece aqui em nós, e nós estabelecemos um relacionamento com esse Deus, esse único Deus verdadeiro, santo, puro, imaculado, esse único Deus verdadeiro, aí sim nós conseguiremos produzir frutos de honra, frutos saudáveis, frutos que realmente foram gerados através de um relacionamento com Ele. Com Ele. Não com o pastor, não com o líder, mas com Ele. Com Ele, irmãos. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus no seu coração é um ídolo que você levantou. Oh, meu Deus. Ah, Jesus. Amém, galhado. Amém. Nós falamos sobre isso. Você percebe que Deus, Ele sempre fala com a gente de maneira gradual, né? Gradativa. Ele fala com a gente de maneira progressiva. Domingo nós falávamos sobre a necessidade de, antes da gente ir para a eternidade vem para dentro de nós primeiro. E com Deus é assim, irmãos. Frutos eternos. E diante desse arrependimento, há algumas promessas que Oséias fala aqui. E eu quero destacar com vocês 3 promessas, né? Vou tentar ser o mais rápido possível. Eu, sinceramente, não estou com pressa nenhuma, irmãos. Está muito gostoso essa presença aqui no nosso meio. Está gostoso aí também? Faz o coraçãozinho subir. Eu vou entender que você vai estar falando amém. Aleluia. Cadê os coraçõezinhos, gente? Apareceu para mim aqui ainda não. Mas vamos lá.
Amém, agora começou a subir. Mediante esse arrependimento, a promessa que o Senhor traz para aquele povo através do profeta é o seguinte: se vocês se arrependerem, Deus será para vocês como um orvalho. Aleluia. Se você está com a sua Bíblia aberta aí no verso 5, ele diz assim: serei para Israel como um orvalho. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de um contexto de Oriente. E no Oriente, o orvalho não é como o orvalho que nós vivemos aqui só de manhã, mas é um orvalho que cai copiosamente. É um orvalho que sempre está presente. Eu me lembro de uma vez que eu fiz uma viagem a Nova Friburgo. Eu já fui a Nova Friburgo 2 vezes. Uma eu fui a trabalho e a outra eu fui ministrar numa igreja. Na primeira, se eu não me engano, a primeira igreja batista de Nova Friburgo. Eu estive lá e teve uma vez que eu fui... Não, perdão, isso não foi em Friburgo, isso foi em Petrópolis. E às 4 horas da tarde, irmãos, eu estava fazendo compra com o Jacqueline, comprando o que a gente vendia roupa, e a gente foi lá para comprar algumas roupas para a gente revender. Eu me lembro que no final da viagem, né, da excursão que nós fizemos, quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, estava um sol escaldante o dia todo. E quando foi umas 4 horas da tarde, veio aquele sereno, sabe? Mas muito forte, irmãos, muito forte mesmo. E aquilo foi curioso demais. E eu nós perguntamos às pessoas que estavam mais acostumadas a ir para lá, e elas falaram assim: olha, isso é normal. Todos os dias, nesse mesmo horário, acontece algo dessa maneira aqui. E eu fiquei imaginando quando o Senhor usa o profeta para falar: olha, se vocês se arrependerem, eu serei como um orvalho. E considerando que lá no Oriente, esse orvalho é algo que acontece copiosamente, direto, permanentemente, eu imagino um pouco o que Deus está querendo dizer. Tem um texto lá, Salomão escreve, um dos seus provérbios, Provérbios 19, capítulo 12, ele diz assim: o seu favor é como orvalho sobre a terra. O favor de Deus sobre a sua família, sobre a nossa igreja, sobre Israel, sobre o Israel de Deus, o favor dele sobre uma igreja arrependida é um orvalho que copiosamente e que constantemente está sobre nós. Eu me lembro também do Salmo 133, muito conhecido: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo que desce, né, da barba de Arão e vai até os pés. E ele diz assim também: é como um orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção. Ali, nesse lugar, nesse monte onde esse orvalho desce, ali o Senhor ordena a vida para sempre. Então, quando o Senhor fala de orvalho, irmãos, a promessa sobre o povo de Israel ali, mediante, óbvio, ao arrependimento daquele povo, é um renovo de Deus sobre aquelas vidas, é um frescor de Deus sobre aquelas vidas, é um refrigério, é um florescer, é vida, é o Espírito Santo sobre eles, irmãos. Aleluia! É um vinho novo sendo colocado num odre novo. Não é, enquanto o odre for velho, enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver conserto, enquanto não houver renovação de aliança, nós não estaremos prontos a receber esse orvalho sobre nós, esse Espírito sobre nós. Aleluia, irmão. Aleluia, o Senhor quer derramar da sua plenitude sobre as nossas vidas. Talvez é por isso que o Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Por quê? Porque sobre os montes de Sião, o Salmo 133 diz, esse orvalho está descendo. Aleluia. Sobre os montes de Sião, esse orvalho, esse Espírito, esse frescor, esse refrigério está presente copiosamente, constantemente. E hoje, irmãos, o Espírito Santo não está sobre nós momentaneamente, para um fim específico, mas ele está sobre nós permanentemente. Hoje nós não somos um lugar de visitação do Espírito, mas nós somos um lugar de habitação do Espírito. Fala, meu amigo Magaive, Deus abençoe, querido. Abraço, Deus abençoe sua vida. Muito bom ter você por aqui, tá bom? Então o Senhor, ele quer se derramar como um orvalho sobre uma igreja arrependida, irmãos.
Aleluia, aleluia. Segunda promessa que existe diante de uma igreja arrependida, além dele vir como um orvalho, ele vem como um lírio. Olha o que diz a palavra do Senhor, verso 5 ainda. Além dele ser para Israel como um orvalho, ele florescerá como o lírio. Amém, irmãos? E eu comecei a fazer uma exegese sobre essa expressão do Senhor sobre o lírio. E eu fui trabalhar um pouquinho a questão do lírio. E eu descobri que o lírio é uma das plantas mais produtivas. Qual é a hashtag que nós estamos trabalhando, irmãos? Coloca aí nos comentários agora aí, produtividade. Coloca aí, produtividade. O lírio é uma das plantas mais produtivas que existem. Você sabia que da raiz de um lírio pode sair até 50 bulbos? Ou seja, através de uma planta, através de um lírio, podem sair 50 novos lírios. Oh, meu Deus! Aleluia! E olha o que, agora com esse conhecimento, com essa informação, você consegue entender o que Deus está querendo dizer? Ele está dizendo assim, olha, se vocês se arrependerem, eu vou ser refrigério, eu vou cuidar de vocês, eu vou ser presença, eu vou ser presente na vida de vocês. E através da minha presença, vocês vão começar a produzir e a reproduzir e a reproduzir e a reproduzir e produzir novamente e reproduzir de novo, a multiplicar e a produzir 50, 100 por um. Aleluia, é o que a palavra diz, irmãos. Ele está chamando a igreja para ser uma igreja produtiva e reprodutiva. Uma igreja que multiplica. A ponto de o lírio, ele cresce tanto, ele alastra tanto, irmãos, a ponto de Jesus, num dos sermões mais importantes do mundo, da história, o sermão de Jesus, que ele deu no Sermão do Monte, ele diz assim: olhai para os lírios do campo. Meu Deus, olha o que ele faz, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, olha para o lírio. Olha para a maneira em que o lírio ele se espalha. E ele não trabalha, ele não tece. Deus faz isso, irmãos. É Deus quem faz. E assim Ele quer fazer no meio do seu povo. Assim Ele quer fazer na igreja. Olhem para o lírio e olhem como eles crescem. É isso que eu quero fazer na vida de vocês. Vocês precisam florescer como lírio, em nome de Jesus. Israel florescerá como um lírio. Israel produzirá como um lírio. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, você produzirá como um lírio no campo. Você vai produzir. Através de você, muitas outras vidas poderão ser geradas. E desde a eternidade, desde o início de todas as coisas, esse é o propósito do Senhor. Que propósito, pastor? A produtividade. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 22, ele cria ali os répteis, os animais, ele vira para os animais e diz assim: sejam fecundos. E é interessante a maneira em que Deus usa ali o texto, ele fala conosco. Isso é uma bênção, né? É como se vocês pedissem bênção a alguém, né? Deus, para abençoar o que ele tinha feito, ele fala assim, ó, a Bíblia diz assim: e Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E ele faz isso duas vezes. Ele faz isso tanto para os animais, no verso 22, se você for mais à frente, verso 28, ele cria o homem e ele vira para o homem e fala assim, a mesma coisa. A Bíblia diz: e Deus o abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, meus irmãos, a multiplicação, a produção, a produtividade, a multiplicação de discípulos sempre esteve no coração de Deus. E ele disse assim: aquilo que eu fiz em vocês, repitam na vida das outras pessoas. Aquilo que eu fiz, a mudança, o arrependimento, a consciência, a transformação que eu fiz na vida de vocês,
eu não quero só fazer na vida de vocês, eu quero fazer na vida da sua família, eu quero fazer na vida dos seus amigos. Então, no nome de Jesus, meu irmão, você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você tem mantido um relacionamento com Deus, então, sem dúvida, você será fecundo, você vai multiplicar. E eu declaro isso, eu profetizo isso sobre a sua vida. Você vai produzir em nome de Jesus, você vai reproduzir, porque você é uma noiva que se relaciona com o noivo. Em nome de Jesus, você faz parte dessa igreja que está se relacionando com Jesus, e através dessa relação nós vamos reproduzir, nós vamos ser fecundos e nós vamos florescer como lírios do campo. Nós vamos alastrar e nós vamos encher a nossa terra de discípulos e de discípulas apaixonados por esse Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, lota esse comentário aí. Produtividade. Diga assim: eu quero produzir, eu quero ser produtivo. Preciso correr que a nossa hora está avançada. Eu prometi para minha esposa que eu não ia mais deixar chegar a 2 horas o culto. Amém? Mas glória a Deus que vocês estão mandando um coraçãozinho aí, dá para entender que vocês estão recebendo. Amém? Coloca aí, gente, cadê a hashtag? Produtividade, produtividade, produtividade. Já vai recebendo isso na sua vida. Segundo ponto de hoje, depois que você colocar produtividade, coloca o segundo ponto. Hashtag profundidade. Aleluia. Porque a próxima promessa agora, primeiro, ele é orvalho. Segundo, ele é lírio. Ele é como lírio. E o terceiro, eu queria que você acompanhasse comigo. Ele vai falar o seguinte: florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Assim como eu fiz com o lírio, eu fiz com o cedro. Eu fui fazer uma exegese desse texto. E eu fui estudar um pouquinho sobre cedro. Não estudei sobre o cedro, eu fui estudar sobre o texto e sobre o que Deus queria falar. Mas eu descobri que o cedro é uma das árvores que tem as suas raízes mais profundas. Assim como o lírio é uma das plantas que mais reproduz, assim também o cedro é uma das árvores que tem as suas raízes mais profundas. As árvores do Líbano, sobretudo o cedro, são árvores que têm uma característica importantíssima para a sua durabilidade, para o seu tempo de existência. E que condição é essa, pastor? Que característica é essa? É a profundidade das suas raízes. As raízes do cedro são raízes extremamente profundas. Espera um pouquinho que o Theo está apagando a luz ali. Acende a luz aí, filho, por favor. Deixa eu acender a luz aqui, peraí. Vai pra lá, vai lá pra mamãe. Vai lá pra mamãe. É a profundidade das raízes. Profundidade. Tão importante, nós falamos no início da palavra, tão importante quanto a produtividade, a expansão, né? É uma profundidade. Eu já falei isso lá na igreja, quem estava vai lembrar. Não adianta a gente querer ser uma piscina de uma expansão quilométrica, uma piscina olímpica, mas com uma profundidade de uma piscina de 1000 litros. Porque o que acontece? Hoje nós vemos várias situações assim. É muita gente, é uma massa, é uma expansão enorme, quilométrica, mas não há profundidade. O grande problema da falta de profundidade é a sua instabilidade, é a sua inconstância, é a sua fraqueza, não há firmeza. Ali nesse lugar onde a raiz não é profunda, qualquer vento, qualquer tempestade que vier, vai cair, meu irmão, vai morrer, vai perder o sentido, vai sair do propósito. Então uma igreja, ela precisa ser produtiva, mas ela também precisa ser profunda. O crescimento espiritual depende necessariamente da profundidade das nossas raízes. A maturidade que nós pedimos ao Senhor, que nós clamamos ao Senhor, Senhor, nos dá um tempo de maturidade, dá um avivamento sobre nós.
Tudo isso depende do quanto nós estamos dispostos a aprofundar as nossas raízes. O problema é que a gente quer ir para o monte da adoração. O problema é que a gente quer ver o Senhor face a face, mas não quer se submeter a descer à casa do oleiro, não quer se submeter a descer para lavar os pés uns dos outros. E o Senhor me ensina que se eu quero subir, se eu quero produzir, se eu quero permanecer, se eu quero viver uma vida espiritual constante e inabalável, meu irmão, eu preciso estar com as minhas raízes profundamente fincadas. Aleluia! A promessa é que se abandonada for a sua idolatria, havendo arrependimento, as nossas raízes serão estendidas como as raízes do cedro, do Líbano. E isso fala de constância, mas também fala de segurança, fala de firmeza e fala de maturidade. Profundidade fala de constância, segurança, firmeza e maturidade. Aleluia. Aleluia. O crescimento espiritual está muito mais relacionado ao que você faz no secreto do que o que você faz em público. Essa constância, firmeza, segurança e maturidade que você quer, ela depende muito mais da sua busca no secreto, lá na raiz. Ninguém está vendo, mas é essencial para que a planta se desenvolva, para que ela cresça e para que no fim ela gere frutos. Então, se a gente não cuidar das raízes, se a gente só se importar com o crescimento, com a produtividade, com a reprodutividade, mas se a gente não se importar com a profundidade daquilo que nós estamos gerando, nós estamos propícios, nós estamos sujeitos a uma queda, porque a crise vem. Lembra da Deus dos montes e Deus dos vales? Na nossa vida, a nossa vida é uma montanha russa. Tem dia que a gente está no monte, tem dia que a gente está no vale. A boa notícia é que depois do vale vem o monte, mas depois do monte vem outro vale. Glória a Deus, porque o nosso Deus é Deus de montes, mas também é Deus de vale. Mas isso tudo depende do relacionamento que a gente está tendo com esse Deus, com o nosso Deus, onde ninguém está vendo, nas nossas raízes. Será que o Senhor não está nos levando para dentro de casa, para a gente aprofundar as nossas raízes? Será que Deus não está te tirando da mídia? Será que Deus não está te tirando da companhia, da massa, e te colocando ali no seu lugar cotidiano, corriqueiro, com as pessoas que você ama ali, só 3, 4 pessoas, para te mostrar que se ali não tiver profundidade, em nenhum outro lugar você vai conseguir ter? Será que Deus não está te mostrando que para que você tenha uma vida espiritual segura e firme, você precisa fazer isso e cultivar isso dentro da sua casa? Eu digo a você, irmãos, sem sombra de dúvida, é isso que o Senhor quer falar com a gente nesta noite. Ele nos levou para o secreto. Nós não queríamos estar no secreto. Os nossos olhos estavam voltados para o público, para o modo público. E aí sabe o que Deus fez? Tirou do modo público e colocou no modo privado. E nos colocou dentro de um lugar onde só a gente está ali. Mas é justamente nesse lugar que as suas raízes são aprofundadas. Produtividade e profundidade são duas características que precisam caminhar, juntas, no mesmo compasso, numa mesma entonação, numa mesma linha, no mesmo propósito, numa mesma caixa. Produtividade e profundidade. Uma igreja pode ser produtiva e não ser profunda, mas aleluia. Tem hora que eu não consigo nem falar, irmãos. Uma igreja consegue ser produtiva sem ser profunda, mas uma igreja profunda nunca deixa de ser uma igreja produtiva. Aleluia. Aleluia. Receba isso no seu coração. Uma igreja produtiva pode até ser uma igreja profunda, pode até ser uma igreja pode ser produtiva, mas sem ser uma igreja profunda. Mas uma igreja profunda
ela sempre será uma igreja produtiva. Aleluia! Receba isso no seu coração. E acabou a mensagem. É isso aí. Tinha mais coisa, mas acabou. Guarda isso no seu coração. Sejamos produtivos. Aleluia! Há um tempo de produtividade vindo sobre nós, mas principalmente há um tempo de profundidade vindo sobre a igreja e sobre o povo de Deus. Esse é o verdadeiro avivamento que o Senhor quer gerar no nosso coração. Aleluia, 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 aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Receba isso no seu coração.